O número de pessoas com dificuldade de pagar o condomínio disparou nos últimos meses. Em São Paulo, o número de ações judiciais por inadimplência condominial aumentou 20% em março, segundo o Secovi-SP, o Sindicato de Habitação da cidade. E a previsão para abril e maio é ainda pior. A repórter Patrícia Fazan está em um condomínio no Jardim Patriarca, zona leste da capital paulista, para falar dessa realidade, infelizmente, cada vez mais comum, né? Bom dia, Patrícia. Bom dia, André. Bom dia, pessoal de casa. Nós estamos aqui na Zona Leste. A Zona Leste tem muito morador, muitos condomínios. Só esse condomínio aqui, ó, são mais de 300 moradores. E realmente a situação de inadimplência dos condomínios está altíssima. Segundo o Secov, como o André falou, em março já chegou a quase 20%. E os especialistas estão falando que abril, maio, junho, julho, a situação vai ser ainda pior, né? Eu estou aqui com o Roberto. O Roberto é um administrador de condomínios. Bom dia, Roberto. Bom dia, Patrícia. Bom dia, pessoal da de casa. Só para vocês entenderem, o Roberto é daqueles que o síndico chama na hora do desespero, a hora que a conta está lá em cima. Brincadeira, não é só nesse momento, não é isso, Roberto? Não, Patrícia. O pessoal chama tanto nessa hora, que isso agora está sendo muito importante, como nas outras horas também, nas horas boas, né? Que é muito bom. Só que em São Paulo eu tenho aproximadamente quase 500 síndicos e condomínios aqui que a gente conversa diariamente através de redes, WhatsApp e tudo mais. E a situação realmente está preocupante. A inadimplência vai aumentar. Tem muita gente aí ficando desempregada, sem comércio, sem fonte de renda, e os síndicos e os condomínios de forma geral precisam se preparar para isso. E tem condomínio que continua, está no azul, mas muitos não estão. Não, E como você falou, tem muita gente desempregada, né, Roberto? Muita gente que perdeu a metade do salário, né? A gente ouve as pessoas falarem que 25% do salário foi cortado. Sim. O que essas pessoas precisam fazer agora, devendo o condomínio? Porque tem conta, né? São situações diferentes. Eu tenho dois casos aqui para falar para vocês. Um de um condomínio que realmente está preocupante. São 160 unidades, eles têm 81 dessas unidades não pagantes, estão devedoras. A metade está inadimplente? Metade está inadimplente. Então, o que você faz num condomínio nessa situação? Um condomínio nessa situação ele já passou da fase crítica. Então, só sobra a eles o quê? Uma empresa garantidora para poder garantir a receita e fazer a cobrança, o que judia demais do proprietário. O que é a empresa garantidora? Empresa garantidora são aquelas que compram a inadimplência, praticamente, elas depositam no dia seguinte do vencimento o valor na taxa do condomínio e fazem a cobrança direta desses proprietários. Isso onera mais o condomínio. Não é o melhor caminho. Eu tenho um caso, como esse condomínio aqui, que aqui a lição Esse condomínio, ó, gente, esse o aqui Rai, dá uma... Situa o pessoal aí, olha, são vários condomínios e o Roberto... só aqui em São Paulo você ajuda quantos síndicos, são Roberto? Quase 500 síndicos. Então, nessa situação aqui, você vê um condomínio como esse que tem jardim, tem funcionários, tem a limpeza que aumentou e os custos com essa limpeza para manter a saúde, né, do pessoal. Enfim, é uma situação que precisa ser mantida. Neste caso aqui, que é bem interessante, foi feito o que a gente recomenda. Os condomínios têm que tentar reduzir a taxa condominial nesse momento. Ah, Roberto, mas isso é difícil. Não. É possível, desde que a lição de casa tenha sido feita. Nos nossos condomínios, por exemplo, a gente faz, toda vez que a gente entra num condomínio, uma análise das contas e uma readequação financeira, operacional e jurídica. Ah, mas como fazer isso agora que não dá para fazer assembleias? A gente está fazendo assembleias, sim. Assembleias que virtuais. São as reuniões, tá, gente? Para quem não mora em condomínio, as pessoas se reúnem numa sala para discutir tudo sobre o condomínio. Isso como antes com da a pandemia, Covid, a pandemia, não estão podendo se reunir. Agora a gente faz como? Faz assembleias virtuais. As assembleias virtuais podem ser feitas pela internet. Já tem lei sendo aprovada lá em Brasília. Ontem mesmo aprovou na Câmara lá o projeto de lei 1179, onde as assembleias virtuais são possíveis. Então, se o condomínio quer reduzir, né, a inadimplência, ele tem que pensar em reduzir a cota condominial. Porque se ele reduz a cota condominial, ele mantém adimplente aqueles moradores que estão em dificuldades e aqueles que não vão conseguir pagar de qualquer forma vão ficar com uma dívida menor para pagar depois. Perfeito. Então, esse é um caminho Tem saída, né, Roberto? Sempre há saída. Obrigada. A opinião externa era sempre importante de ter, né? Então, muito obrigada pela tua participação aqui no É de Casa. é sempre um prazer, Patrícia. É com você agora, André.
Obrigado, Patrícia. Realmente é uma situação assim, preocupante, muito complicada. Para o condomínio que tem que administrar todas as contas com menos dinheiro no caixa, né? E para os moradores que estão enfrentando dificuldades financeiras e por isso estão sem pagar as cotas condominiais. É complicado. Bom, a gente vai conversar com o advogado Rodrigo Carpaz, especialista em direito condominial, para saber o que fazer nessa situação, porque realmente é bem complicado, né? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, André. Prazer estar mais uma vez aí com vocês. Realmente é uma situação muito complicada. Assim, eu vou te perguntar de cara, qual é a primeira dica, né, que você dá nesse momento aí difícil para todo mundo, como a gente está vivendo agora? Calma e bom senso. O síndico tem que ter muita calma nesse momento, ter bom senso, saber que é uma situação que vai perdurar por um longo tempo, uma situação extremamente complicada, mas ele precisa ter muita calma para que ele possa sair dessa situação, deixando aí o prédio em condições de habitabilidade, condições normais para que a vida possa seguir. Tem muita gente dizendo, né, que o valor do condomínio deve abaixar porque as áreas comuns, né, piscina, churrasqueira e tal, estão fechadas. Isso faz algum sentido ou não? Então, não existe uma relação direta entre o fechamento dessas áreas comuns e a diminuição do valor da cota condominial. Porque, por exemplo, imagina uma piscina fechada. Ela continua recebendo as mesmas manutenções, ela precisa ser limpa da mesma forma. O salão de festas fechado, ele precisa continuar sendo limpo. Então, o prédio não tem uma redução na mão de obra em função do fechamento das áreas. Ademais, esse fechamento ele é em função do quê? Ele é em função da preservação da integridade física, da saúde de todos. Então, não existe uma relação direta entre o fechamento das áreas e a diminuição do valor do condomínio. Muitas áreas precisam, né, continuar fazendo a manutenção, independente do volume, de como você está usando ou não, né? Agora aqui, o síndico ele pode diminuir o valor do condomínio nesse momento que a gente está vivendo? Então, ele tem que trabalhar para isso. Então, num primeiro momento, ele tem que cortar aqueles rateios extras. Ademais, imagina um condomínio que está realizando obras. Se os decretos são no sentido da não realização de obras, essas obras têm que ser paralisadas, não tem sentido continuar cobrando. Então, num primeiro momento, a suspensão de todos esses rateios extras que vão estar onerando o condomínio. Lembrando que isso tem que passar por uma assembleia, não é uma decisão única do síndico. E nesse momento essa assembleia precisa ocorrer de forma virtual. Entendi. Tem muita gente perguntando se é possível o morador atrasar o condomínio e ele ter a multa abonada? Então, André, pensa na seguinte situação. Dentro de uma empresa, você pode, aquele que tem um crédito a receber, ele pode abonar a parte do crédito, ele pode negociar. Mas o condomínio, ele está diretamente ligado com a legislação civil e com a convenção do condomínio, que impõe, no caso de não pagamento da cota em dia, uma multa, juros e correção. O que o síndico pode fazer nesse momento tão complicado e para ajudar a sua coletividade é postergar, por exemplo, o pagamento de juros, multa e correção, deixar para daqui a alguns meses ou até mesmo parcelar essa cota condominial que esteja em aberto. Mas para isso também é importante que ele leve essa situação para uma assembleia virtual, mais uma vez, para que os condôminos possam, juntamente com o síndico, decidir o que fazer nesse momento. Um momento de tem que ter realmente bom senso, né? Marcar essa assembleia virtual, como você falou, e tentar chegar numa coisa boa para todo mundo, porque a dificuldade é para todos, para o condomínio, né? Para as pessoas que têm que pagar, enfim. Como que o síndico, você já deu algumas dicas interessantes, mas ele deve gerir a inadimplência nesse momento? É caso a caso? É na assembleia? Como é que ele pode conduzir isso? Então, a inadimplência ela vai crescer naturalmente em função desse problema que a gente está vivendo. Então, entendo que o caminho é procurar rever essas contas da forma mais enxuta possível, e quanto menor o valor do condomínio, menor a chance de inadimplência, menor os índices de inadimplência. Então, rever toda essa situação que o país está passando e procurar contribuir com o condômino, como deixando aquela conta enxuta. Lembrando que ele não pode negligenciar serviços, porque isso vai prejudicar aquela coletividade. Então, ele precisa achar o limite ali do que pode ser cortado, que contratos podem ser suspensos, para que o condomínio possa realmente abaixar, e isso também precisa passar por uma decisão assemblear. Você falou no início do nosso papo, né, que
as áreas úteis não estão sendo usadas, churrasqueira, salão de festa, mas tem manutenção, tem custo, né? Aí me veio aqui a pergunta, o que a gente pode fazer se a inadimplência for tão grave, né, que o condomínio fique sem dinheiro em caixa, sem condições de pagar as despesas fixas do mês? Como é que faz isso? Então, esse é o pior cenário possível. Infelizmente, já passamos por algumas situações como essa em outros condomínios e o colapso do condomínio vai trazer uma desvalorização do próprio imóvel, vai trazer briga entre condôminos. Então, o síndico ele tem aquele valor por mês. Se aquele valor não estiver entrando ou entrar metade, ele precisa se adequar. Não adianta ele continuar gastando um valor a maior se ele só tem uma entrada reduzida. Então, ele tem que se adequar rapidamente, fazer reuniões, conversar aí com seus pares para buscar uma solução rapidamente. Deixar o condomínio chegar numa situação análoga a uma falência, como aconteceria numa empresa, um colapso, isso vai representar um problema muito grande e muito difícil recuperar um condomínio depois que ele entra num colapso, não pagar aí os seus funcionários, não pagar os impostos, é uma situação complicada. Então, o momento é de não deixar chegar nisso, se adequar rapidamente à nova realidade, com ajuda e com muita calma e sabedoria. É isso, Rodrigo, obrigado pelas informações, pelas dicas, acho que o momento é realmente esse, de calma e sabedoria. Muito obrigado, bom dia para você. Olha, meninas, eu acho que realmente é isso, né? O bom senso, calma, sabedoria, conversar, tentar resolver, porque a realidade é essa, né? Até porque se a gente não tiver isso, a gente não vai nunca conseguir achar uma solução, né? Então, o bom senso tem que estar sempre em primeiro lugar. É isso. Está todo mundo, como você falou, está todo mundo passando pela mesma situação, né? E lembrar que esse é um momento de exceção, gente. É um momento e que vai passar. Vai passar. Em algum momento vai passar. A gente não sabe passar. quando, mas vai passar. Tomara que seja rápido. Tomara.